Oi, gente. Tudo bem? Oi, Luísa. Oi, Cristiano. Tudo bem? Convide seus amigos aí, gente. Compartilhe o vídeo, que eu vou falar um pouquinho das dicas do Enem hoje. Esperar o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Ah, então tá bom. Bom. Que bom, legal. Bom, gente, olha, a primeira coisa que eu pensei em fazer esse vídeo hoje foi para apresentar o Enem para quem vai fazer esse ano. Muitas pessoas não conhecem a estrutura, muita gente não tem ideia de como funciona o Enem, não conhece a prova, não conhece o número de questões. Alguns já conhecem a estrutura, mas nunca fizeram, né? Então, eu vim aqui hoje para apresentar o Enem para vocês, tá? Então, o Enem 2016, olá, bem-vindo. Bom, gente, o Enem 2016 está marcado para a prova para o dia 5 e 6 de novembro. Então, a prova vai ser dividida em duas etapas, né? Como muita gente já sabe. Essas duas etapas são 2 dias, tá? O sábado e o domingo, geralmente, final de semana, tá? E o Enem foi dividido em 5 blocos principais. Esses 5 blocos, eu vou falar mais pra frente quais são, tá? Eles têm que ser compreendidos por vocês e estudados a fundo. Por quê? Nós já temos 8.647.000 inscritos para este ano. Tá? Então, quem está inscrito tem 8.646.000 concorrentes. Não é brincadeira, não. Tá? Então, fique preparado. Bom, a primeira dica que eu quero dar para quem vai fazer essa prova é conhecer as questões mais fáceis. Como é que você faz isso? Você pega a prova do Enem, abre, folheia tudo, tá? Dá uma olhada em todas essas questões e cria uma marcação, certo? Então, você criando uma marcação, o que é fácil, o que é difícil, um desenho, um símbolo que seja, você vai vai conhecer quantas são essas questões mais fáceis. Porque são 180 questões ao todo, né, nesses 2 dias, 90 questões por dia, e você vai ter aproximadamente 3 minutos para fazer cada questão. Se você começar a fazer a questão mais fácil primeiro, você pode fazê-la em 1 minuto, que seja, vai sobrar tempo. Fazendo questão mais fácil também você se anima, você se motiva, com certeza, né? Então, é muito melhor começar pelas questões mais fáceis, certo? Então, 3 minutos, se você for olhar, é pouco tempo, né? Para fazer uma questão difícil, porque você agarra naquela questão, não sai dali tão cedo, e você acaba perdendo tempo no final. Inclusive, no segundo dia, você tem a redação. Jamais deixe a redação para o último momento, para os últimos minutos. Então, o conselho que eu dou, enxergando a dificuldade de alunos, olá, tudo? Então, o conselho que eu dou para os alunos é, no segundo dia, no domingo, que é o dia que você tem a redação, você tem que pegar essa redação, olhar o tema, tá? Ver o que você já sabe desse tema, escrever os tópicos relacionados a esse assunto, certo? E aí você cria o rascunho logo no início da prova. Você está com a cabeça mais fresca, você está mais descansado, certo? Você criar esse esboço no princípio faz com que você fique mais tranquilo, você tenha mais tempo para planejar o restante da prova depois. Então, você criar o conteúdo todo, esboçar isso no início, vai te fazer ficar mais tranquilo quanto à redação, tá? E você deixa esse resumo num canto e faz o restante da prova. Depois você volta para ele, para esse esboço, você vai ter esquecido exatamente o que você escreveu. Então, você mesmo vai se criticar olhando aquele resumo que você fez. Então, vai ser bom, certo? Então, comece essa prova fazendo um esboço do tema relacionado à redação. Então, depois você passa para os outros conteúdos que você tem ali, começando pelas questões mais fáceis, é a dica que eu dou, tá? Então, vamos lá. Primeiro dia, você vai ter 4 horas e 30 minutos para fazer as questões todas, certo? Então, você vai ter 90 questões divididas em 2 blocos no início. Então, o primeiro bloco é Ciências Humanas e suas tecnologias,
que é Geografia, História, Filosofia e Sociologia, tá certo? Então, você tem que conhecer os assuntos principais relacionados a esse tema, que é Geografia, o que a Geografia espera de você, o que a História espera de você, quais são esses temas mais apropriados, tá? Quais são os temas mais conhecidos, mais cobrados ao longo dos tempos. Então, procure aí conteúdos relacionados a esse assunto, relacionado a cada disciplina, para poder se preparar melhor. Nós temos aí 4 meses para a prova do Enem. 4 meses é muito pouco, tá certo? Eu espero que você já tenha começado a se preparar, não é isso? Então, se você já começou, ótimo. Se não começou, pegue somente aqueles temas mais cobrados, para você não se encher também com muita coisa que pode não ser interessante para você, tá certo? O segundo bloco do primeiro dia é Ciências da Natureza e suas tecnologias, que é Biologia, Química e Física, tá? Então, da mesma forma, procure professores especialistas em conteúdos que podem ser importantes para você, tá certo? No segundo dia, você vai ter 5 horas e meia. Você tem um bloco a mais, que é a redação. Além da redação, você vai ter a matemática, códigos e tecnologias, e você vai ter linguagens, códigos e tecnologias também. A linguagem, códigos e tecnologias, você vai ter português, literatura e uma língua estrangeira, que é o espanhol ou o inglês, que você já vai ter definido logo no início. Tá? Logo no dia da inscrição, você vai ter que ter definido isso daí. Então, você vai fazer somente a prova relacionada a esse conteúdo, certo? Então, ele vai ter a mesma numeração na prova. Então, fique atento a isso daí para não fazer a questão errada também. Muita gente perde a prova por causa disso, certo? Essa redação, eu aconselho também que vocês façam observando o que realmente está pedindo e o que o Enem espera de você numa redação, tá? Que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Não fugir do tema, cuidado com isso. Muita gente foge do tema, foge do assunto, viaja demais, tá? Você pode falar do que quiser, desde que tenha o início, meio e o fim. Você tem que saber fechar esse conteúdo até o final, certo? Então, é muito importante que você conheça a estrutura da prova para se organizar e realmente fazer essa prova, tá bom? Então, são 180 questões e são muitos concorrentes. No início do Enem, né, quando ele começou, até o ano de 2008, o Enem não era tão concorrido e ele não tinha tanta importância como tem hoje, tá certo? Então, hoje, o Enem, ele substitui muitos vestibulares, né? Ele substitui as provas de vestibular de faculdades públicas e privadas do Brasil inteiro. Além de completar ensino médio, além de concluir várias outras etapas relacionadas à educação, né? O Enem ele passou a ter uma importância muito maior, tá certo? Por causa dessa importância, ele foi tomando formas diferentes também que facilitassem essa substituição das provas de vestibular, né? Que justificassem essa substituição. Então, ele passou a ser concorrido, grande e não é fácil, tá? Ele tem muito texto, ele precisa que você compreenda o texto, interprete corretamente os textos, certo? Então, a interpretação vai fazer parte de toda a prova do Enem, independente do bloco onde esteja inserida a questão, tá certo? E o conselho que eu dou é, comece pelas questões mais fáceis, tá? Se você começar pelas questões mais fáceis, igual eu já disse, você vai se motivar a fazer o restante, tá? E quem sabe lembrar as questões que talvez você tenha esquecido por algum motivo. Então, comece a se preparar agora, porque 4 meses não é fácil. 4 meses é pouco tempo, tá certo? Eu vou continuar por aqui, dando dicas de biologia, tá? Que é o meu assunto, o assunto que eu trabalho mesmo. Então, a biologia, ela é muito cobrada, ela é bem importante e algumas atualidades também estão relacionadas à biologia. Então, essas atualidades aí, como Zika vírus, né, dengue, a pílula do câncer, são atualidades que podem ser cobradas no Enem e estão relacionadas à biologia. Vou tentar trazer isso daí também para vocês. Esse vídeo vai ficar disponível aí, me parece, por 48 horas, né? Então, convide seus amigos, convide o pessoal a me seguir e acompanhar essas dicas diárias que eu vou dar. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida por e-mail, tá bom? Então, o e-mail é tamires@atlatreinamentos.com.br, tá certo? Que eu vou responder as dúvidas aqui em forma de tópicos ou de apresentações rápidas, tá certo? Obrigada aí para quem esteve presente e até mais, gente.